Boa tarde. Eu queria dar as boas-vindas a todos. Nós vamos começar esta segunda conferência do ciclo sobre os 13 tratados que moldaram Portugal. É um ciclo que vai continuar até dezembro, domingo em dezembro. E, mais uma vez, eu quero chamar a atenção que trata de uma iniciativa do embaixador Rosalá e da professora Ana Leal Faria, e, portanto, eu queria agradecer a ambos esta iniciativa, agradecer também à nossa oradora de hoje, minha colega Maria Regina Monjardim, que será oradora sobre o Tratado de Alcaniz e a definição das fronteiras de Portugal. Dentro de 8 dias nós vamos voltar a ter outra conferência sobre o Tratado de Windsor e no final da intervenção da minha colega Regina Monjardim, nós abrimos, se quiserem, para, caso haja perguntas, para podermos colocar algumas perguntas. E eu passo a palavra ao meu colega, o embaixador João Catalão. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Senhor Diretor do Instituto Diplomático, embaixador Pedro Ferraz, caro colega e amigo, Senhora Doutora Maria Regina Monjardim, estimada colega e amiga, Senhora Professora Doutora Ana Leal Faria, coorganizadora deste ciclo sobre os 13 tratados que moldaram Portugal, igualmente querida amiga. Permitam-me, antes de mais, cumprimento a assistência a esta sessão, agradecendo desde já a vossa presença e fazendo votos para que considerem como bem emprego a vossa disponibilidade para ouvir falar destes temas, que muito se afastam dos assuntos políticos e desportivos que os invadem e colonizam sem piedade o nosso cotidiano. Esta é a segunda sessão, como o Sr. Embaixador já disse, deste ciclo que teve a sua inauguração no passado dia 8, Muito obrigado. Com a presença do Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a quem muito agradecemos, e que versou sobre o Pacto de Zamora em 1143, conferência proferida pelo professor Bernardo Vasconcelos de Sousa. Nessa ocasião, o embaixador Ribeiro Teles teve a ocasião de pôr em realce a importância que os tratados internacionais assumem como elementos centrais do direito internacional, convencional, e a relevância que se revestiram e revestem na história de Portugal, seja na definição das nossas fronteiras, seja no estabelecimento das alianças políticas e de forma mais ampla no nosso posicionamento e no contexto internacional. Fim de citação. Esta foi, com efeito, uma das principais razões que nos levaram a tomar a iniciativa deste ciclo, procurando abordar este tema numa perspectiva histórica e diplomática, para melhor entendermos uma das constantes políticas do nosso relacionamento internacional que ajudam a explicar a existência de Portugal como país independente desde há quase 9 séculos. Procurámos escolher os 13 tratados que mais marcaram a formação, a consolidação e a expansão do nosso país, ao longo da sua história, sabendo de antemão que se tratava de uma escolha deixando fora, quer por motivos metodológicos, quer de ordem prática, outros importantes acordos internacionais, alguns deles relacionados com o escolhido, atualizando ou completando. As nossas opções centraram-se, como já foi dito, em 3 eixos principais: a formação do território e a expansão por novos espaços ultramarinos, a aliança com a Inglaterra e a constante marítima na política externa portuguesa, a integração na Europa e no espaço geopolítico ocidental. Ao longo da história, desde o início da formação do reino até aos nossos dias, a política externa portuguesa tem assumido sempre uma importância fundamental na nossa existência, constituindo um permanente e decisivo instrumento na defesa dos interesses de Portugal e na afirmação da identidade do país. As nossas relações diplomáticas, em grande parte plasmadas nos mais diversos acordos e tratados que fomos celebrando, constituíram assim um pilar em que assentou e assenta, ainda hoje, a nossa independência e capacidade de intervenção internacional. Procurámos ainda, na escolha feita, levar em conta os principais aspectos da vida nacional abrangidos pela crescente complexidade e alargamento das relações internacionais, desde os políticos aos económicos, culturais ou sociais,
o que nos obrigou ainda a um maior esforço de contenção na escolha dos tratados que mereciam constar nesta nossa análise. De todos estes constrangimentos e limitações, estamos bem conscientes, esperando que um dia, concluído este modesto exercício, é que nos propusemos agora, outros possam melhorar e aumentar a dimensão do seu espectro. Na sessão de hoje, a doutora Maria Regina Mongiardini irá apresentar-nos o Tratado de Alcaniz, assinado em 12 de setembro de 1297, entre o rei Dom Dinis de Portugal e Fernando IV de Leão e Castelo. Com este tratado, o Reino de Portugal alcançou a definição dos seus limites territoriais a leste e a sul, tornando-se deste modo o país europeu com as fronteiras estáveis mais antigas da Europa. Constituindo um dos mais importantes documentos diplomáticos assinados entre Portugal e Castela, estabilizou, de certa forma, e por muito longos anos, as relações entre os dois reinos, garantindo a paz necessária ao desenvolvimento interno de Portugal e estimulando as suas relações marítimas e comerciais com o Mediterrâneo e o Norte Atlântico. É assim, com especial prazer que teremos para nos apresentar este tratado tão relevante para a nossa história, uma diplomata especialista em assuntos espanhóis, pois serviu por 2 vezes no país vizinho, em Madrid e em Vigo, nesta circunstância estando eu embaixador em Madrid, e simultaneamente licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mestre e doutorado em Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da mesma Universidade. Como antes já referi, a doutora Maria Regina Mongiardini Costa Flor e Almeida, além de colega, é uma especial amiga que tem colaborado comigo não só em Espanha, mas noutras atividades de caráter cultural, como foi o ciclo anterior, A Diplomacia e a Independência de Portugal, que resultou um livro com o mesmo nome. Ao longo da sua carreira diplomática, a doutora Maria Regina Mongiardini serviu no Instituto Diplomático e no Protocolo de Estado. Foi diretora de Serviços das Relações Externas Regionais na Direção-Geral dos Assuntos Comunitários. Participou como membro do Grupo de Reflexão Estratégica para a CEP-LP. Desempenhou diversas missões diplomáticas em Madrid, como já referi, em Zurique, em Vigo, como Consul-Geral de Portugal, em Tel Aviv e Vilnius, como encarregada de negócio. Entre muitas outras funções que desempenhou, destacam-se os seus trabalhos como investigadora no Instituto do Oriente e a sua participação importante na Comissão para a Revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Foi também auditora do curso de Defesa Nacional, deu aulas em várias universidades e é autora de uma vasta bibliografia em assuntos internacionais, com dezenas de artigos publicados em revistas de especialidade e vários livros, dos quais destaco apenas 3. Reflexões sobre o terrorismo internacional, obra distinguida com menção honrosa do Prémio Aristides Sousa Mendes de 2002, o conceito fronteira na época da mundialização, e o trabalho fundamental intitulado Diplomacia. Desempenha atualmente as funções de Presidente da Academia Internacional da Cultura Portuguesa. Por fim, resta-me anunciar, antes de passar a palavra, que na próxima semana, dia 6 de maio, já 2 ou 8 dias, será a vez da professora Manuela Santos Silva, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, proferir uma conferência que eu presumo que seja muito interessante, para nos esclarecer sobre o Tratado de Windsor, assinado entre Portugal e a Inglaterra, praticamente há 638 anos, em 9 de maio de 1386, que é, como sabem, a mais antiga audiência diplomática do mundo em vigor. Tenho a palavra, Sra. Doutora. Estamos ansiosos por ouvir o que nos tem a dizer sobre o Tratado de Alcaniz. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Sra. Embaixadora Castelo, muito obrigada por me receber. Agradeço também à Sra. Embaixadora Italiana, a professora doutora Ana de Alçaria, a confiança que têm depositado no trabalho e por isso me escolheram para eu vir hoje aqui fazer esta pequena palestra sobre o Tratado de Alcaniz de 12 de setembro de 1295. A perspectiva que eu irei dar a esta palestra não é tanto histórica, se bem que obviamente eu tenho que situar no seu contexto, mas é mais relativamente àquilo que o próprio título da conferência diz, a definição das fronteiras de Portugal, ou seja, a definição dos limites do território nacional.
Portanto, em termos históricos, situando este tratado, ele insere-se no período a que se chamou a Baixa Idade Média. Período esse em que a Europa experimentou profundas mudanças estruturais, designadamente ambientais, demográficas, económicas, políticas e ideológicas. O clima aqueceu, favorecendo a agricultura, o aumento demográfico e a mobilidade terrestre e marítima. As cidades cresceram, desenvolveram-se novas técnicas, sobretudo agrícolas, e o comércio progrediu, através, designadamente, de mercados e feiras francas. Tudo isso contribuiu para o desenvolvimento da burguesia, o enfraquecimento do feudalismo, a centralização do poder político e a formação dos Estados. A nível ideológico, com a ajuda do clero e do poder da Igreja, o cristianismo impunha-se sobre todas as formas de pensamento organizado. Por essa razão, a luta contra o Islão tornara-se um imperativo dos monarcas europeus católicos, que ao envolverem-se na Reconquista, recuperavam o conceito divino da monarquia e reforçavam o seu poder numa simbiose quase perfeita do transcendental e do sagrado com o racional. Paralelamente, aumentava a autoridade de Roma enquanto sede do poder imperial e espiritual da época. A Península Ibérica foi palco de idênticas transformações, mas com uma singularidade. Enquanto decorria a Reconquista, os monarcas peninsulares católicos gravavam entre si encarniçados conflitos, e alguns deles estabeleciam alianças táticas com reis mouros, contrariando o espírito da Reconquista e abrindo brechas no seu relacionamento com o Papa. Em causa estava o redimensionamento territorial dos reinos peninsulares, alicerçado na hegemonia de Castela, ou seja, na deslocação continental do centro de poder peninsular, em detrimento dos reinos marítimos atlânticos, Gaula e Galiza, e mediterrâneos, Aragão, Múrcia e Andaluzia. Tanto Roma como França viam nesta tendência uma ameaça à respectiva autoridade e preponderância política em Europa. Portugal, ao fim de décadas de conflitos com Castela, abrevou duas importantes vitórias com Dom Afonso III, pai de Dom Dinis, a posse do Algarve, através do estabelecimento da fronteira sudeste de Portugal no Guadiana, a partir da Foz de Caia, e o alargamento da fronteira marítima por via do Tratado de Badajoz, de 27 de fevereiro de 1867. Estas vitórias foram forjadas numa manobra política absolutamente ardilosa, em que o monarca português, sendo casado, se propôs casar simultaneamente com Beatriz, filha de Afonso X de Castela, então detentora das terras de Alves. Com esse casamento, Afonso III obteve a promessa de que os direitos de Castela sobre o Algarve seriam entregues a Dom Dinis quando este perfizesse 7 anos de idade. Em troca, obrigava-se a prestar auxílio militar ao Sul, Afonso X de Castela, na luta contra os mouros de Granada, que nessa altura ainda não tinham sido derrotados. Ainda hoje, a posse efetiva do Algarve é considerada, pela maioria dos historiadores, o acontecimento histórico de maior relevância política. O Algarve significava o prolongamento natural do território nacional e da sua fronteira marítima, compensando deste modo a vizinhança próxima da Galiza, a norte, sob o domínio castelhano, cuja fronteira natural era feita pelo Rio. Com a posse do Algarve, Portugal dava coerência e profundidade à fronteira marítima, inseria-se nas rotas marítimas entre o Atlântico e o Mediterrâneo e aproximava-se do Norte. Assim encarada, a posse do Algarve suplanta os efeitos do Tratado de Alcanices, em que Dom Dinis tanto se empenhou nos meios político, diplomático e militar. As menções dos historiadores, a maior parte deles, pelo menos, ao Tratado de Alcanices, acentuam, sobretudo, a habilidade diplomática de Dom Dinis e a paz duradoura com Castela. 40 anos, o que na altura significava sensivelmente
dada a esperança de vida nesta altura, significava mais de duas décadas. Esta paz assentava na amizade e defesa mútuas e no reforço da ligação dinástica das duas monarquias, com os casamentos dos sucessores aos tronos de Portugal e de Castela, a filha de Dom Dinis com o rei de Castela, Dom Fernando IV, e a irmã deste, com o futuro rei de Portugal, Dom Afonso IV. A celebração do Tratado de Alcanides ocorre num ambiente político e económico singular. O Tratado de Badajoz, firmado por Dom Afonso III, proporcionou 30 anos de paz, permitindo a transformação estrutural de Portugal. Já em Castela, a situação interna deteriorara-se, acusando os falhanços imperiais de Dom Afonso X e os excessos da sua governação e as lutas constantes com os reinos vizinhos. Durante este período, a posição relativa de Portugal e de Castela e Leão alterou-se, invertendo-se os dados do poder peninsular. Em Portugal, esse período de paz produziu efeitos na demografia, que aumentou e facilitou o povoamento, na economia, com o desenvolvimento da agricultura, das técnicas agrícolas e do comércio interno e externo, designadamente através dos mercados, as francas, exportações à Europa do Norte, ao Flanco, à Inglaterra, para a Bretanha e para a Normandia, e também à região mediterrânica, com Aragão e Veneza como principais expoentes. Este comércio externo fazia-se também por via fluvial, através do desenvolvimento da cabotagem, e por via marítima, através da proteção da navegação da faixa atlântica. O tratado produziu também efeitos na identidade nacional, mercê da educação, através da Universidade, da criação da Universidade de Coimbra e dos Estudos Gerais de Lisboa, da cultura, pela tradução de obras literárias, das artes, via música e poesia, e do reforço da língua portuguesa, que se tornou obrigatória nos documentos oficiais. Dom Dinis aproveitou esse clima de paz para reforçar a coesão interna, alicerçar a administração do território, dos domínios civil e militar, tornando Lisboa a capital administrativa do reino e, simultaneamente, o maior porto do país. Aproveitou-o também para centralizar o seu poder à imagem do modelo de Afonso X de Castela e paralelo a este. Simultaneamente, pacificou as relações com a Igreja, pela qual estabeleceu 2 concordatas, conseguindo ainda, além do mais, a autorização papal para transferir os bens e as gentes da extinta Ordem dos Templários, que era, na altura, já um Estado dentro do Estado, e o Papa acabou por extinguir, para a recém-criada Ordem de Cristo, em 1318, de cunho nacionalista. Portanto, isto já foi posterior, mas de qualquer forma bem na senda das consequências do Tratado de Alcanides. Durante este período, a independência de Portugal era assegurada a nível interno pelo reforço do poder central do reino, pela organização do território e pelo desenvolvimento económico do país, e a nível externo, pela exibição da força, através da reestruturação do exército e da criação da força naval, e por uma diplomacia mais pragmática e profissionalizada através da captação de literados, que não visava apenas Roma e Castela, mas se direcionava também para as monarquias do norte da Europa e do Mediterrâneo. Esta perspectiva mais alargada das condições necessárias à consolidação da independência nacional já incorporava uma visão estratégica sobre Marrocos e Norte de África. Mas a independência de Portugal apoiava-se sobretudo numa fronteira terrestre defensiva, mais definida e preenchida, e numa fronteira marítima estratégica de segurança, prevenção e de serviço, com alcance à esta península. A organização das forças militares, a fortificação de vilas e castelos junto à raia, a criação de portos, a instituição da marinha e uma diplomacia sistemática em vários azimutos respondiam a esses objetivos. Com Dom Dinis registrou-se, de facto, uma mudança estrutural do reino e o alargamento e a definição das fronteiras facultadas. Estas condições, os limites territoriais do reino, facultaram também a sua individualização no quadro peninsular,
nos domínios político, económico, militar, cultural e linguístico. Simultaneamente, garantiram a Portugal os necessários instrumentos jurídicos e de força para conter a pressão política, militar e económica de Castela e para reforçar o seu reconhecimento internacional enquanto entidade política soberana com legitimidade para se defender e intervir nos diversos negócios políticos internacionais. Inclui-se já nessa época o ideal da soberania do Estado em formação. Da mesma forma que o recurso à guerra, a guerra justa, conforme é entendida nessa altura, apenas visava o estabelecimento da paz e o reconhecimento da legitimidade do poder estabelecido. Dom Dinis conhecia bem a precária situação de Castelo e tinha uma estratégia e objetivos bem definidos: enfraquecer o poder castelhano, completar e robustecer a fronteira terrestre e dar autonomia estratégica à fronteira marítima. Para tanto, conjugava as operações militares com uma atuação político-diplomática hábil e astuciosa. A sua tática consistia em aproveitar-se das ligações familiares cruzadas com outras monarquias peninsulares e das debilidades de Castela, para levar o monarca castelhano ao campo de batalha e, em posição de força, impor condições nas negociações de paz. Assim aconteceu nas contendas sucessórias ao trono de Castela, em que Dom Dinis, em conluio com o mais acérrimo adversário de Castela, o rei de Aragão, que é de quem era cunhado, apoiava os opositores dos monarcas castelhanos. Na altura, Dom Dinis foi paralelo ao seu reinado, do reinado de Dom Afonso IV e de Dom Afonso IV também, ao mesmo tempo que regimentava esses opositores na sua luta contra Castelo. Estes opositores eram o infante Dom João, irmão de Dom Sancho IV e tio de Dom Fernando IV, que propunha, na altura, o desmembramento de Castela e Leão através da recuperação da autonomia do Reino de Leão e da desanexação da Galiza. O outro opositor era Dom Afonso de Lacerda, neto de Dom Afonso X, o Sábio, pela via do seu filho primogênito falecido e sobrinho do rei de Aragão, neto do rei de França, pela via materna. Caso Dom Afonso de Lacerda ganhasse a contenda, Castela e Leão seria desapossada dos reinos de Múrcia e da Andaluzia, a favor de Aragão e Navarra ficaria sob a alçada da França. Esta tática de Dom Dinis estava em linha, portanto, com os interesses da França e de Roma, beneficiários, todos ambos, do enfraquecimento de Castelo. O tesouro exaurido pelo falhanço dos projetos imperiais de Afonso X, pelo fim dos tributos dos reinos mouros pela conquista da Andaluzia, pelos privilégios da nobreza, pelas lutas sucessórias e pelos conflitos com os reinos vizinhos, pela primeira vez, Castela e Leão mostrava-se um adversário frágil, que Dom Dinis soube bem aproveitar. Os tempos áureos de Afonso X Sábio, os prestígios se expandira além fronteiras, pelas suas qualidades governativas, jurídicas, científicas e artísticas, e cujo poder de tipo imperial, reforçado pelos êxitos da Reconquista, ameaçava a sobrevivência dos mais reinos peninsulares, esses tempos haviam terminado. Perante os sucessivos incumprimentos de Castela, de antigas promessas e de velhos acordos, Dom Dinis viu na precária situação política interna castelhana, concretamente nas guerras sucessórias, a melhor oportunidade para atingir os seus objetivos. Nessas contendas, Dom Dinis pôs à prova a robustez do reino de Castela, praticamente sitiado pelas forças portuguesas, e fez com que os monarcas castelhanos se segregassem às suas instituições. Dona Maria de Molina, então regente do reino, mais empenhada em salvaguardar o trono de seu filho Fernando IV e em resguardar o fragilíssimo tesouro real, claudicou perante as imposições de Dom Dinis. E nessa altura, em instâncias de Dom Henrique, que era tutor de Dom Fernando IV, as casas reais de Portugal e de Castela reuniram em Alcanides para negociar os termos da paz e a renúncia de Dom Dinis, em compensação,
ao seu apoio ao entanto Dom João, que já vinha na decorrência de uma assinatura e da nefasta campanha da Guarda de 1296 que derrotou Castelo. Arrisco dizer que a estratégia de Dom Dinis não perseguia apenas objetivos nacionais. Em termos peninsulares, estava em causa a imposição da hegemonia castelhana, feição continental e perturbadora, sobre os reinos da periferia marítima, Portugal e Aragão. Os territórios ou eram cobiçados por Castela, ou tinham sido por ela anexados, tal como aconteceu com Múrcia, Galiza, Andaluzia e Navarra. Em termos europeus, estava também em causa a concentração dos eixos de poder atlântico e mediterrâneo, e um único polo político de poder continental, que afetava a distribuição do poder e o equilíbrio dos reinos europeus e ameaçava as condições de segurança das rotas marítimas para o comércio internacional. Neste período histórico, dos Estados em formação, a questão territorial colocava-se com particular acuidade. É precisamente sobre a questão territorial do reino e a sua definitiva delimitação por fronteiras reconhecidas e estáveis que o Tratado de Alcanices tem importância capital, desde logo pelo facto de esses fatores estruturais dos Estados terem uma relação direta com a sua integridade, a sua autonomia, a sua soberania e defesa e com a construção da nação. O posto do Algarve, Portugal adquirira uma configuração geográfica retangular de fácil representação e apreensão. Uma estreita faixa territorial, pouco profunda, paralela ao mar, delimitada a norte pelo Rio Minho, a sul pelo Atlântico e a leste por uma fronteira terrestre, maioritariamente delineada pela geografia e alicerçada em acordos políticos com Castela e Leão. Mais vulnerável e com menos recursos que o reino vizinho, Portugal encarava a fronteira terrestre como uma barreira às investidas castelhanas, que havia de completar, fazer reconhecer e fortificar. Em Alcanices, Portugal conseguiu o reconhecimento do velho direito de conquista, a devolução das terras, vilas e castelos usurpados pelos castelhanos e as indemnizações devidas por Castela pelo incumprimento de antigos acordos. Portugal viu assim reconhecidos os seus direitos sobre as vilas e termos de Sabugal, Alfaiates, Castelo Rodrigo, Vilar Maior, Castelo Bom, Almeida, Castelo Melhor e Monforte, as conhecidas como as terras de Ribacoa, região periférica da Beira, que serviu de corredor para a penetração das forças castelhanas em território português. Recebeu ainda as vilas de Ugela, Campo Maior e São Félix da Ê, no Alentejo, e as terras de Olivença, na margem esquerda do Rio Gavião. Tomou posse ainda, posse cativa, de Mourão, Serpa, Moura e do Castelo de Modar, uma promessa castelhana de 1296, que viera na sequência da campanha da Guerra, e que promessa que não foi cumprida. Em troca de Dom Dinis, os anunciava aos castelos de Aroche e Aracena e reconhecia as vilas de Ayamonte e Valência de Alcântara como domínios de Castelo. No Tratado de Alcanices, Portugal completou o desenho da fronteira terrestre, a mais antiga e estável da Europa, e fechou as portas às investidas castelhanas nas zonas geograficamente mais desguarnecidas das Beiras e do Alentejo, ou seja, fechou as portas a Castela nos territórios mais vulneráveis a norte e a sul do Tejo, importantes corredores de acesso a Lisboa, capital do reino, e o mais importante porto do país. A tendencial linearidade desta fronteira, complementando a linearidade da fronteira marítima, consolidou a representação retangular do território nacional, conferindo uma singularidade no imaginário que, em conjunto com a sua precocidade, reforçou a posição geopolítica e geoestratégica do país e fortaleceu os núcleos identitários da nação, da população portuguesa. A partir de 1297, a fronteira terrestre de Portugal, com dimensão idêntica à da fronteira marítima, adquiriu uma função ostensivamente defensiva e identitária, tornando o território nacional menos permeável às pressões externas. Simultaneamente, Portugal garantia a função de país de serviço à escala europeia,
já que as condições da fronteira marítima, extensão, configuração, retilínea, portos, desembocadura dos rios e educação marítima de agentes, facilitavam a segurança da navegação e do comércio marítimo contra o curso e o comércio. Sem ser uma fronteira cultural ou étnica, já que foi traçada retalhando populações, credos e costumes, esta fronteira permitiu a formação de uma comunidade nacional coesa e identificada com os mesmos valores e a mesma língua. A incorporação militar, a constituição da Marinha, as migrações internas e as garantias marítimas deram consistência a esta comunidade nacional que deu corpo à nação portuguesa. No seu tratado, a geografia, que o Juninho, Goa, Águeda e Guadiana, foi um instrumento que, ao serviço da política, estabeleceu e consolidou a fronteira terrestre. Os ajustamentos posteriores de que esta fronteira seria alvo não modificaram nenhum dos seus atributos. A entrega da Olivença merece algumas considerações à parte. A configuração geográfica da Olivença é bem peculiar. Uma cunha que penetra em território castelhano e que rompe com a linearidade da fronteira terrestre de Portugal. A sua entrega não foi propriamente uma devolução, nem tampouco correspondia aos critérios geográficos geralmente aceitos para o tratado da fronteira terrestre de Portugal. Critérios estes que se baseavam na margem esquerda dos principais cursos fluviais nascidos em terras de Castelo. A Creste de Portugal tinha renunciado a todos os territórios entre os rios Guadiana e Guadalquivir, a quando da celebração do Tratado de Badajoz sobre a posse efetiva do homem. Estas considerações permitem-nos presumir que a Olivença terá sido uma imposição do rei Dom Dinis, de inegável alcance estratégico. Portugal tinha conseguido penetrar nos territórios da margem esquerda do Guadiana no reinado de Afonso III o Santo, a quando da conquista de Sevilha, que consolidou a reconquista do Al-Andalus, excetuando os reinos de Granada e de Média, que não tinham sido ainda conquistados. Contra os direitos invocados por Portugal, nessa altura só se obrigava aos acordos com Leão e não com Castelo, portanto, já na sequência da unificação de Leão e Leão, Castela queria que prevalecesse o direito de conquista de Afonso IX de Leão sobre as terras da margem esquerda do Guadiana, onde se situava a Olivença, quando conquistou definitivamente Badajoz aos mouros em 1830. Para obstar aos direitos portugueses, Afonso X resolveu integrar os domínios reianos de Olivença no Conselho e Bispado de Badajoz. O Tratado de Badajoz, em 1867, que concretizou a posse do Algarve e fixou a fronteira entre os dois reinos, nos rios Caia e Guadiana, Dom Afonso III foi obrigado a renunciar aos direitos sobre esse território. Mas quando o equilíbrio de forças na Península se alterou a favor de Portugal, Dom Dinis entendeu dever recuperar os domínios da margem esquerda do Guadiana, em que se situavam Mértola, Mourão e Navarro, em troca de apoio a Dom Fernando IV de Castela e do rompimento das suas alianças com os opositores a este reino, através da Convenção da Cidade de Rodrigo de 1286. No conclave de Alcanis, que se realizou imediatamente após esta convenção, Dom Dinis, já em modo vitorioso, conseguiu que os monarcas castelhanos entregassem a Olivença uma praça estratégica a meio caminho entre Odivelas, entre Elvas e Badajoz. E além do fornecimento, como já disse atrás, dos plenos direitos sobre Rio da Poa e da posse efetiva dos territórios averejanos então reclamados. A partir de Campo Maior, a leste do Rio Caia e a norte de Badajoz, e de Olivença, a leste de Guadiana e a sul de Badajoz, o monarca português visaria três objetivos: aumentar a importância estratégica de Elvas, neutralizar Badajoz e manter um quadro legal sobre Sevilha, que ficava mais ou menos cerca de 150 km
o que na altura levava poucos dias a percorrer, porque eram usados as vias de comunicação ainda romanas, e normalmente conseguiam fazer cerca de 30 km por dia. E havia uma via romana importante que ligava precisamente nesta zona da cidade. Portanto, 150 km era fácil de saber, e portanto a Olivença tinha aí um poder muito importante. Como praça defensiva avançada, a Olivença reforçava a fronteira terrestre do Alentejo, onde a geografia a tornava mais desprotegida e conferia maior segurança aos territórios da margem esquerda do Rio Tejo. Em conjugação com as terras de Ribatoa recuperadas, que asseguravam a segurança dos territórios da margem direita do Rio Tejo, Portugal fechava os dois principais acessos de Castela, a Lisboa e à costa atlântica portuguesa. Com este estatuto de posto militar avançado, Portugal respondia ainda à necessidade do reino português de supervisionar Sevilha, principal entreposto comercial de Castela, também supervisionar o porto de Guadalquivir, onde estava estacionada a Armada Castelhana e a partir do qual os navios castelhanos se ligavam às rotas atlânticas e mediterrâneas. Sobretudo nessa altura, com vista à captação do comércio das especiarias e dos têxteis italianos também. Desde a expulsão dos mouros da Andaluzia e desde a abertura dos estreitos de Gibraltar em consequência dessa expulsão, Sevilha entrou em concorrência direta com Lisboa, em termos de comércio e também em termos estratégicos nas suas ligações entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Na visão estratégica de Dom Dinis, a Olivença recebia igualmente uma natureza ofensiva, orientada para o norte. Não é por isso de estranhar que a Olivença tenha sido reforçada militarmente e transformada em sede episcopal da Diocese de Ceuta, já no reinado de Dom Manuel I. Até em termos simbólicos, talvez tenham sido estas as motivações que Espanha teve para reter a Olivença até os nossos. Muito obrigada. Muito obrigado por esta intervenção erudita, mas ao mesmo tempo clara e interessante. E eu coloco à assistência a possibilidade de fazerem comentários ou fazerem perguntas. Sendo que esta tradição foi iniciada na última conferência, quando eu tentei terminar a sessão, mas a minha professora pediu para deixar que eu fizesse, que colocassem questões. Adiantando eu também, desta vez não há microfones, mas que é relativamente fácil nós ouvirmos sem, não é necessário, de facto, um microfone de mão. E, sim, faz favor, sim. Não. Uhum.
Senhora professora, senhora professora que sabe muito mais disso do que eu, de história sabe muito mais disso do que eu. Eu limito-me aí a especular um bocadinho. Intuiu que nessa altura não havia efetivamente mapas, mas havia já um conhecimento bastante grande do que o Império Romano tinha deixado, o legado do Império Romano. E eu penso que aí havia conhecimento. Havia também o conhecimento dos mercadores, que não há dúvida que um conhecimento empírico chegava, obviamente, ao monarca. E, como nós também já sabemos, nesta altura Dom Dinis já se socorreu de uma diplomacia mais profissionalizada, mais diversificada. Portanto, não se situava apenas, a diplomacia portuguesa não era apenas direcionada para Roma ou para Castela, mas já havia ligações, sobretudo ao norte da Europa. Além do mais, havia ligações familiares. Portanto, o contacto era grande e tudo isso fornece elementos que eu estou convencida que, de forma empírica, esses elementos dão para construir alguma coisa e projetar um pouco, até por intuição também, projetar um pouco aquilo que é, porque se nota aqui vários. Este estudo que eu fiz, devo dizer que nunca tinha estudado a tributário de Alcanices, não vai aqui, li bastantes coisas e deu uma ideia de que havia já uma intuição que ia para além do que era habitual na época. No que diz respeito à formação do Estado, no que diz respeito à ideia inicial de uma soberania. Portanto, já havia aqui uns contornos, não muito precisos, naturalmente, mas já havia qualquer coisa que dava essa ideia. Portanto, eu penso que há todo um pensamento que se está a construir e que, com o aporte de diversas fontes, se vai preenchendo. Portanto, essa dimensão estratégica que eu acho que Dom Dinis tinha, não só apenas respeito ao território nacional, mas também à influência que Portugal podia ter a nível não só comercial, como a nível extracomercial. Primeiramente, depois, também a questão do Norte-África. Já era uma envolvência de conhecimentos que eu estou convencida que já começava a ver e a ter algum suporte, digamos assim. Esta é a ideia que eu confio que eu do que eu estudei. Não sei se está correto ou não, a professora que sabe mais disto do que eu. Eu sou aprendiz extraordinariamente as coisas. Sim. Deixa eu ver. Peço desculpa, esta escolha eu penso que não é apenas casual. Tem muito de importância para a construção do Estado e para o estabelecimento dos limites do território nacional, que dão exatamente fundamento à construção do Estado. Em termos da construção e da planificação deste projeto, o Sr. Embaixador João Rosalã está melhor capacitado para poder responder a essa pergunta. Eu agradeço muito as suas informações, percebo a sua interrogação, mas quero dizer que realmente, desde a escola que nós estudamos, que o primeiro passo para a independência de Portugal e para o reconhecimento de soberania foi no Tratado de Zamora, e que depois o reconhecimento das fronteiras se deu realmente, na prática, com o Dom Dinis e o Tratado de Alcanices. Portanto, eu penso que, na lógica que eu vou formar este conceito que eu vou
esta iniciativa fazia todo o sentido que a seguir já agora viesse ao caminho. Não há aqui uma coisa por acaso, mas sim perfeitamente dirigida ao nosso projeto. Mas, Sr. Almirante, nos fracos conhecimentos dessa parte, eu penso que sim. Sou levada a concluir que já estaria a fronteira perfeitamente estabilizada com a Galiza, porque ao fim e ao cabo o norte de Portugal faz fronteira com a Galiza e Galiza já era uma questão que não se colocava. Porque a verdade é que o Tratado de Alcanísas só foi definir as partes da fronteira terrestre que ainda não estavam perfeitamente estabelecidas e reconhecidas. Havia promessas, havia terras que Portugal já usava, mas ainda não tinha o reconhecimento desses direitos por parte do Castelo, portanto havia ainda um diferendo relativamente a essa ocupação, digamos, entre aspas, de Portugal, do direito histórico. Os diferendos foram sanados com o Tratado de Alcanísas. Basicamente, os diferendos foram sanados. Portanto, não houve nenhuma inovação territorial em concreto. O que foi sanar diferentes, porque havia ali, era uma fronteira movediça em função daquilo que Castela permitia ou não permitia. Castela tinha mais recursos que nós e, portanto, havia isso. Considero que na altura não se colocava nenhuma isenção relativamente à fronteira norte, parte do princípio que é uma questão que está perfeitamente já definida. Acrescento relativamente à questão da delimitação do território nacional, que não é apenas o Tratado de Alcanísas que tem importância nessa matéria, porque eu tenho que associar o Tratado de Algés, que foi aquele que deu, efetivamente, a posse do órgão. Portanto, não posso dissociar para a formação, para a definição dos limites do território nacional. Eu não posso dissociar o Tratado de Alcanísas de um outro anterior, muito poucos anos antes, efetivamente, que é o Tratado de Algés. Os dois estão associados. O Tratado de Algés dá a posse efetiva de Algarve a Dom Dinis, uma parte do território em que Portugal ainda não tinha reconhecido os seus direitos, bem que já tivesse dado forais, assim, mas ainda não havia a posse efetiva reconhecida pelo Estado. Tinha que haver, para haver a definição de uma fronteira, essa fronteira tem que ter o reconhecimento dos países que fazem, que são contíguos. Portanto, Badajoz dá o Algarve, aumenta a fronteira marítima, portanto a fronteira marítima desce até sul e vai para o leste. Portugal aumenta a sua fronteira marítima com o Tratado de Algés. A seguir vem o Tratado de Alcanísas, que complementa, preenche a fronteira terrestre em zonas que ainda não estavam perfeitamente definidas. obrigado. Mais perguntas, comentários? Jane.
E eu posso dizer até que Dom Dinis foi até Salamanca. E recuou. Portanto, há de facto uma ideia sobre a conformação do território nacional que eu estou em crer que existia de facto. Obviamente que eu penso que também tem a ver com alguma noção realista dos recursos que Portugal tinha. Portanto, quanto mais território quisesse ocupar, maiores recursos necessitava de ter. Imagino que esses recursos não abundavam. Mas a verdade, sim, é um facto. Dom Dinis foi até Salamanca, recuou quando podia não ter recuado, porque estava nessa altura já em posição de força, podia não ter recuado, mas recuou. E, portanto, esse recuo foi um recuo estratégico, porque não deixou de fazer com que os reis de Castela se vergassem às suas imposições, mas a verdade é que não quis ocupar mais território e quis estabelecer. Acho que tem muito a ver com um certo imaginário, um ideal, que era já uma representação do país, do território nacional, muito sui generis, só a destoar Galiza. Mas, de contrário, há uma certa harmonia, digamos assim, há uma harmonia no território nacional. Muito obrigado, por favor. Podia falar mais alto, por favor. Okay. Sim. Sim, é um facto, a história relata-nos isso, mas nesta época não era uma questão que não se colocava. Os poderes das monarquias estavam em processo de centralização, que até então vigorava praticamente em toda a Europa o feudalismo, portanto o feudalismo começou a enfraquecer e os poderes dos monarcas começam a tomar outro cariz mais centralizado. As monarquias tinham ligações dinásticas, aliás, ligações dinásticas familiares, obviamente que é uma faca de dois gumes. Tanto ajudam como desajudam. Tanto permite afiançar amizades, como permite intermissões até malévolas. E a história relata-nos que, de facto, a União Ibérica tanto se fez sentir da parte de Espanha, os territórios espanhóis, como da parte de Portugal. Mas nesta época, por aquilo que eu sei, não me parece que fosse uma questão que se colocasse.